O ministro da Saúde está em Manaus para conhecer a rede de atendimento para os infectados pelo coronavírus. Lá, ele disse que o governo federal pode ajudar a ampliar a capacidade do Hospital Newton Lins. O Amazonas é o 5º estado com mais casos e mortes pela Covid-19. São mais de 7 mil doentes confirmados e 585 mortes. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Selma Dias, ao vivo. Oi, Selma, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite para vocês, também para quem está conosco. Olha, o Amazonas é o primeiro estado a receber uma visita do ministro da Saúde, Nelson Taixe, em função aí do colapso no sistema público de saúde e também nos serviços funerários. Lá, 90% dos leitos de UTI da rede pública já estão ocupados por pacientes da Covid-19 e as pessoas também estão encontrando dificuldade para enterrar os mortos. Hoje, o ministro Nelson Taixe se encontrou com o governador Wilson Lima e também com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e juntos eles percorreram os principais hospitais que estão prestando esse atendimento aí à população. O Amazonas recebeu hoje 267 profissionais, um reforço aí para as equipes de atendimento, e o Ministério da Saúde anunciou também a possibilidade de ampliar a capacidade do Hospital Newton Lins, que é um dos principais ali no combate ao novo coronavírus. O ministro falou sobre isso, veja aí. A gente tem um hospital que tem uma capacidade enorme de ser expandido, e se isso é uma história de campanha, que isso seja chamado assim. A gente sentou para discutir um programa também de dedicar uma área para a parte indígena, então isso é uma coisa importante. E o que na minha posição hoje, a posição do Ministério, é que numa crise como essa, você tem que tentar melhorar sempre. Isso é uma coisa óbvia, mas é o que tem que ser. E a gente vê que o país precisa disso. Nossa meta é essa. E a gente está junto daqueles que estão trabalhando pela sociedade, a gente vai estar junto de vocês. Olha, no Brasil, os números atualizados do Ministério da Saúde apontam 105.222 novos casos confirmados da Covid-19 e 7.288 mortes em função da doença, 263 óbitos de ontem para hoje. A taxa de letalidade está ali na casa de 6,9%. São Paulo continua no epicentro, tem o maior número de casos e também de mortes. Por isso, nós vamos para lá conversar com a repórter Anne Zanetti. Oi, Anne, boa noite. Olá, boa noite. Selma, São Paulo tem hoje 32.187 doentes de Covid-19. A média de mortes confirmadas diariamente no estado cresceu 280% no último mês. Hoje são 2.654 óbitos, com uma média de 118 por dia na última semana. A ocupação dos leitos de UTI na Grande São Paulo continua em 89%. Para ampliar de forma rápida, a Prefeitura está usando os leitos de hospitais fora da rede pública. Numa outra manobra, o estado transferiu 15 pacientes da Grande São Paulo para tratamento intensivo no interior. Ontem, o isolamento social aqui no estado ficou em 58%, ainda longe dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A cada dia a quarentena fica mais rígida aqui no estado, que é epicentro da doença no país. Estabelecimentos flagrados em funcionamento estão sendo multados. Para tentar proteger mais as pessoas e criar barreira contra o vírus, quem sair de casa vai ser obrigado a usar máscaras, isso a partir de quinta-feira. Os municípios vão divulgar como vai ser essa fiscalização e qual a punição a quem estiver em locais públicos sem a proteção. Agora, no transporte coletivo do estado, e isso inclui táxis e veículos por aplicativos, já é obrigatório desde hoje o uso de máscara. Veja aí na reportagem. Agora, para usar o transporte público no estado de São Paulo, só assim, de máscara. A medida é obrigatória para motoristas, funcionários e passageiros que usam o transporte coletivo na capital, os ônibus intermunicipais e os rodoviários que circulam dentro do estado. Estou achando excelente, ótimo, excelente mesmo, porque precisa. Na capital, as máscaras também são obrigatórias dentro de táxis e veículos por aplicativos. Acho certo, acho que nós temos que fazer de tudo para combater esse mal aí, eu acho correto.
O senhor se sente mais seguro tendo um passageiro com máscara? Sim. A orientação da prefeitura é para que os ônibus não saiam se houver alguma pessoa sem máscara dentro. A multa para a concessionária pode passar dos R$3.000 para cada ônibus onde houver o descumprimento da nova regra. As máscaras caseiras podem ter eficiência de 50% a 90%, a depender do tecido usado na fabricação. O ideal é você usar a máscara o mais grossa possível, digamos assim, com um tecido com uma gramatura elevada, mas que não atrapalhe a sua respiração. O melhor tecido é o chamado TNT, que é um tecido sintético, né? Ele tem um grau de eficiência de 70% a 90% de retenção de partículas do tamanho do coronavírus. As máscaras não substituem a necessidade de isolamento social. A média na capital está abaixo dos 50%, quando o ideal é 70%. Por isso, a prefeitura mandou instalar bloqueios em avenidas importantes da cidade para desestimular o fluxo no momento em que avança o número de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus.